Sí, podemos comenzar. Muy bien, pues damos de nuevo la bienvenida a este primer webinar sobre introducción a Capture One Pro de la mano de Jorge Pena. Yo soy Ana Valverde de EIZO Iberia y os voy a acompañar durante toda esta sesión, que espero que sea la primera de una fructífera colaboración entre EIZO y nuestro embajador Coloret Jorge Pena, y que se repita durante el próximo año con contenidos interesantes que siempre irán alrededor del tratamiento del color y la imagen, por supuesto. Gracias, Jorge, por convertirte en parte de la imagen de nuestra marca y ayudarnos a extender el mensaje de EIZO por Portugal. Eu é que agradeço, é um orgulho muito grande poder representar de alguma forma a EIZO e vou procurar fazê-lo da melhor forma. Esta é apenas a primeira formação que vamos ter ao longo do ano e pode ser uma coisa muito básica para começar, mas entendi que tinha que ser falar um bocadinho do que é o meu ambiente de trabalho, porque todas as formações que vamos desenvolver ao longo do ano se vão debater sobre a forma como trabalho. E o Capture One Pro é o aplicativo que me acompanha em todo o tipo de trabalho, depois da fotografia e inclusivamente durante a fotografia, como acontece dentro de um espaço de estúdio, em que nos dias de hoje já não faz sentido em que as fotografias vão parar dentro da câmara ou cartão e que vão diretamente para o aplicativo e estamos a ver as fotografias em tamanho grande e onde podemos detectar qualquer tipo de problema e fazer todo tipo de correções, inclusivamente quando os trabalhos são acompanhados por clientes para que possam acompanhar da melhor forma. Portanto, vou começar por partilhar aqui um bocadinho aquilo que é o meu ambiente de trabalho. Un momento, Jorge, si te parece, hacemos un breve inciso para explicar cómo va a ser la mecánica de participación en el seminario. Quería comentaros que tenemos disponibles una herramienta en el Zoom que es el chat para que podáis contactar con nosotros si tenéis algún tipo de problema técnico. Y también hay una posibilidad de utilizar el módulo de preguntas y respuestas de tal manera que podáis ir escribiendo las dudas que os surjan para que Jorge las pueda contestar al final de la sesión. Sim, no final da sessão vou estar disponível para responder a qualquer dúvida que surja, qualquer questão que surja e inclusivamente depois vai ficar o meu contacto para que possamos continuar em contacto. Tinha muito gosto em poder, para quem quiser vir experimentar o que é ter uma experiência que é num ambiente de estúdio, precisamente o mesmo que vos vou mostrar aqui. Tenho muito gosto e a porta fica desde já aberta. Quem quiser passar por aqui e ter uma experiência mais de perto e personal, e mais pessoal, como é óbvio. Bom, eu vou começar por partilhar o meu desktop aliás, não é necessário, eu penso que podemos fazê-lo a partir daqui e vou explicar-vos como se deve trabalhar da melhor forma com este aplicativo. Vocês já veem aqui o ambiente de trabalho, onde deixei colocada esta imagem que foi a nossa comunicação sobre o workshop. E a primeira coisa que nós vamos fazer é, eu vou fechar esta sessão, vou criar uma nova sessão para que percebam qual é o primeiro passo que temos que fazer quando passamos a criar uma sessão dentro do Capture One. Portanto, eu vou fechar esta sessão, agora penso que já me estão a ver. Bom dia a todos. E o primeiro passo que nós fazemos quando criamos uma sessão será precisamente este. Portanto, vamos selecionar o Capture One. Eu trabalho a partir de um ambiente Macintosh. Para quem trabalha a partir de um PC é exatamente a mesma coisa. Quando selecionamos o Capture One temos diferentes possibilidades. Criar um catálogo, eu penso que estão todos a ver esta opção aqui em cima, ou criar uma sessão. Eu adoto sempre criar uma sessão e vou passar a explicar porquê. Quando abrimos esta janela, aparecem aqui já uma série de sessões criadas e aparecem os mesmos botões, criar uma sessão ou criar um catálogo.
Eu vou explicar-vos porque sigo sempre esta opção, criar uma sessão. Porquê? Agora abri uma nova janela onde eu tenho a possibilidade, e me parece a possibilidade de criar o nome da sessão. Se repararem logo por baixo aparece o caminho onde esta sessão é criada. E neste botão aqui à frente, onde tem 3 pontos, nós podemos clicar e definir onde queremos colocada a sessão. Eu tenho uma pasta definida como Capture One Sessions, onde vão parar todas as sessões que realizo. Isto porque o Capture One ajuda-nos, e muito bem, a ter todas as sessões organizadas num sítio, como normalmente todos devem fazer. Então eu agora vou nomear uma sessão que se vai chamar EISO Webinar, que vai ser a nossa primeira formação. E se vocês repararem, mesmo por baixo, aparecem 4 listas, inclusivamente uma quinta que já tem a ver com este que colocámos em cima. O que é que o Capture One vai fazer dentro desta sessão que criámos no sítio que nós escolhemos? Vai criar 4 pastas. Já nos vai ajudar a organizar a sessão para que possamos ter acesso às fotografias, quer dentro da sessão, quer fora, no nosso ambiente de trabalho do computador. A primeira pasta é onde estão as capturas, isto é, onde estão as fotografias que nós vamos colocar dentro. Ele vai colocar todas as fotografias que vamos importar para dentro da sessão nesta pasta. Numa segunda pasta estão os selects, que são as fotografias que nós vamos selecionar e separar como as nossas melhores, que podemos selecionar por categorias. Elas vão ficar separadas nesta pasta, se quisermos. Numa terceira pasta temos as fotografias que vamos processar, aqui o Capture One chama Output. Aqui, no fim de termos as fotografias todas editadas, elas podem ser processadas em diferentes formatos, de diferentes formas. Já vamos ver como e porquê, isto é extremamente útil, e vêm parar a esta pasta, vai ficar tudo muito bem organizado. Há uma quarta pasta que se chama Trash, que é o lixo. Inclusivamente fotografias que nós apagamos, elas acabam por ficar guardadas. E isto pode ser útil. Eu já fui muitas vezes recuperar fotografias que tinha deitado fora porque ia buscar um pequeno pormenor da fotografia, uma exposição diferente, e depois de apagarmos, se elas continuarem guardadas, conseguimos sempre recuperá-las. Quando as pomos no lixo de qualquer outra forma, não tem solução. E agora sim, vamos ter a webinar. Eu normalmente já coloco sempre à frente do nome da sessão também a data, e aqui vamos pôr 12 de 2021. Prontos, e agora vamos abrir. Antes de passar a partilhar aqui o ambiente de trabalho, vou-vos mostrar que na minha pasta já aparece a nossa sessão criada e uma série de todas as sessões que realizo. Como vocês veem, está tudo aqui organizado por nomes e por datas e é muito fácil encontrar qualquer uma. Vamos passar agora ao ambiente de trabalho do Capture One, que eu vou passar a partilhar. E aqui já estamos dentro da sessão. Eu vou saltar para uma sessão exatamente igual, que já tinha com todo o trabalho preparado. Ok, aqui está ela, é exatamente a sessão. Eu penso que já estão a ver muito bem. E a primeira coisa que nós vamos fazer quando entramos no Capture One é ver que temos aqui um painel com uma série de instrumentos. Estes instrumentos são os que já vêm, quase todos os que estão aqui já são os que vêm por defeito com o Capture One. A grande vantagem deste aplicativo comparado com outros do género, que estão dedicados a tratar uma coleção de fotografias, é precisamente a forma como está organizado e como podemos personalizá-lo ao nosso gosto. Isto é extremamente útil, porque eu tenho organizado, não mexi muito nele, porque já está muito bem pensado e organizado quando foi criado pela Phase One. Ainda assim podemos adaptá-lo ao nosso gosto. Qualquer painel é destacável, podemos colocá-lo pela ordem que pretendemos, como podem acompanhar aqui, ele está como é devido. Há uma série de painéis aqui em cima que nos permitem, nos comandos, gravar diferentes tipos de ambientes de trabalho. Eu tenho aqui alguns guardados,
como por exemplo quando uso 2 displays em simultâneo para decidir como quero a imagem partilhada, ou então há alguns ambientes de trabalho que uso para algum tipo de trabalhos específicos. Neste caso vou pôr aqui aquele que uso por defeito, que não é aquele com que abriu, onde está a minha forma mais organizada de trabalhar. E começo por colocar uma imagem qualquer, vou pegar numa imagem genérica. Tenho aqui uma série de fotografias que realizei muito recentemente e tenho uma imagem aqui na rua. Também é uma coisa que gosto muito de fazer, sair à rua e fazer fotografias, neste caso aqui na cidade do Porto. E aqui já vamos poder ver como, por exemplo, temos aqui uma série de fotografias. Falta-me aqui um painel que eu gosto de ter aqui logo como primeiro plano. E se vocês repararem aqui em cima temos no Workspace, no Window, onde temos as janelas, há um outro onde temos todas as ferramentas. Uma das grandes vantagens do Capture One é que nós aqui podemos, em qualquer painel, ir buscar qualquer ferramenta e colocá-la em qualquer painel, independentemente da forma e da sugestão que eles já nos dão. Por exemplo, para mim é muito importante, quando pego numa fotografia, ter uma noção de como estão distribuídos os canais de cor. Daí que eu gosto de ter aqui em cima, quer seja neste caso o histograma, ou então podemos ir buscar aqui os níveis, que é muito idêntico, mas onde já nos permite fazer alguma configuração. Não precisamos ter 2 painéis, eu neste caso aqui posso remover, e existe sempre uma forma muito útil de remover os canais. Às vezes é útil quando pretendemos fazer alguma coisa em cima da imagem, ter um instrumento que pretendemos mais perto da imagem e onde podemos ver aquilo que podemos fazer. E podemos voltar a colocá-lo no sítio, ou abrir um segundo para ter em cima e depois fechá-lo para não termos que mexer aquele lado. É extremamente versátil. Independentemente dos tipos e comandos que aparecem aqui, que vou já passar a explicar, todo o ambiente de trabalho é personalizável. Se clicarmos com o botão do lado esquerdo, vocês veem que aparecem aqui a opção de colocar apenas o ícone. Depois de conhecermos o significado de todos os ícones, é muito fácil, mas eles podem aparecer também com o nome. Para quem está a começar a trabalhar com este aplicativo, pode ser muito útil. Eu vou manter aqui apenas uma opção que neste momento nos vai mostrar como todas as janelas que aqui estão, todos os ícones que aqui estão em cima, aparecem de uma forma organizada. Podemos mudá-los de sítio, a nosso gosto, porque podemos ter uma forma diferente de trabalhar ou porque queremos simplesmente criar o nosso próprio ambiente de trabalho. E é tão fácil como pegar nelas e arrastá-las para fora, ou então pegar em qualquer uma que não está aqui e colocá-la onde quisermos. É 100% personalizável. Este é um ambiente de trabalho extremamente útil porque podemos personalizá-lo, podemos deixá-lo a nosso gosto, como está. Ele já está muito bem organizado e vocês vão ver isso. A forma como eu o tenho organizado é muito idêntica à forma como ele aparece quando é instalado. E há sempre coisas que não usamos que podemos retirar e uma ou outra que podemos entender que pode ser útil para o tipo de trabalho que fazemos, por exemplo, e podemos colocá-la aqui em cima para que tenhamos uma forma mais fácil de trabalhar dentro do aplicativo sem termos que mexer nos menus. Os menus encontram-se aqui em cima, tudo o que existe nos ícones podemos encontrá-lo aqui, inclusive uma ou outra opção mais alargada, que nos permite aceder a outro tipo de conteúdos dentro do aplicativo. E vamos ver isso. Bom, para começar pelo início, nós temos aqui precisamente a mesma coisa que o aplicativo criou naquela pasta que nos organizou na pasta que definimos. Então temos a pasta com as capturas, as fotografias selecionadas não temos para já nenhuma, as que processamos também e também não temos nada no lixo. E é muito fácil saltarmos de uma para outra. Está tudo sempre aqui e a forma como ele é organizado começa precisamente por nos mostrar da esquerda para a direita como as pastas normalmente têm uma relação muito direta com o tipo de trabalho que estamos a fazer. Começamos por ter toda a sessão organizada aqui, há uma série de opções que estão neste painel que é muito útil usarem e que podemos definir desde logo. Isto porquê? Porque o primeiro passo que nós vamos fazer é importar fotografias. Eu neste caso já tenho aqui um conjunto de fotografias, aqui
Quando carrego neste botão aqui, o primeiro botão, ele diz por baixo Import. Se não tiverem a opção com os nomes escritos, vão perceber. Então eu tenho uma pasta onde já guardei uma série de fotografias que vos vou mostrar como exemplo, e este é o primeiro passo que vamos fazer. Vamos selecionar as fotografias que queremos, ou então, se fizermos um Select All, ele vai nos selecionar logo todas. Quando importamos uma sessão, fomos fazer na rua com uma série de fotografias de um dia, normalmente queremos importar todas e depois sim vamos escolher e decidir o que vamos fazer. Eu neste caso não vou repetir a importação das fotografias, já as tenho aqui na sessão, porque já tinha isto preparado, mas depois de selecionadas e de carregarmos no botão Import, é muito útil termos esta opção, porque aqui podemos logo filtrar de alguma forma algumas fotografias que podem ter ficado queimadas, que não queremos, e não vale a pena muitas vezes estar a ocupar todo o ambiente de trabalho com fotografias que podem já ser aqui pré-selecionadas. Podiam existir até no cartão fotografias que tínhamos feito outro dia, que já não interessa, e podemos sempre selecionar apenas o que queremos. E de uma forma muito intuitiva e muito rápida. Era só no fim, carregar aqui no botão Import, e eu vou carregar Cancel, porque já temos as fotografias aqui no ambiente de trabalho para facilitar de alguma forma toda a organização. E logo aqui no primeiro passo, podemos fazer uma seleção de fotografias dentro daquilo que foi nossa recolha de imagens num dia de fotografias na rua, por exemplo. E elas podem ser catalogadas por estrelas, podemos lhe atribuir valores, ou então por cores, por categorias, inclusivamente por datas. Elas aparecem aqui todas separadas por datas, eu penso que estão a acompanhar, e podemos, quer encontrá-las, se clicamos aqui, ele vai-me dizer qual foi a fotografia que eu fiz numa determinada data, se quero encontrá-las por datas, ou então se quero encontrá-las apenas no modo de captura, elas estão além. Eu vou tirar esta opção, elas voltam a aparecer todas. Quando queremos separar coisas de uma forma muito útil, se nos habituarmos a ter tudo organizado, isto é extremamente útil. O segundo passo, seguindo a forma como está organizado este aplicativo, já vamos perceber porque é que estão estes aqui em cima quando começarmos a trabalhar as imagens. Temos um íconezinho com uma câmara fotográfica que nos vai mostrar uma série de opções. Bom, isto é uma opção extremamente útil para quem trabalha no estúdio, ou então se tivermos o gosto de fazer uma fotografia mais cuidada, com tripé, em determinadas circunstâncias, este aplicativo permite-nos ter a câmara ligada diretamente. Com esta opção, se vocês virem, temos uma série de passos aqui que nos permitem ver, inclusivamente, todos os menus que a câmara tem. E eu eu vou pegar ali numa câmara muito rapidamente para vos mostrar como podemos ver todos os menus que estão aqui na câmara. Só um segundo. Como podem ver aqui onde aparecem no Camera Settings, já me aparecem todos os menus que a câmara tem. Isto independentemente da câmara com que trabalhamos, todos os menus que aparecem aqui têm uma relação direta com aquilo que são os menus que encontramos na câmara. E podemos inclusivamente manipular o diafragma, a abertura, a exposição, a partir deste ponto. E assim que realizamos fotografias, eu vou fazer aqui um disparo, aqui dentro do ambiente de estúdio, não sei o que é que vai sair, mas a fotografia aparece, pronto, não há iluminação ligada neste momento no estúdio, mas a fotografia aparece aqui e é isto que vamos ver. Vamos ter sempre a possibilidade de acompanhar aquilo que estamos a realizar ao longo de todo o trabalho. É muito útil esta opção para quem desenvolve um trabalho no estúdio,
quem pretende levar a fotografia um pouco mais a sério, este aplicativo nos dias de hoje é o mais usado em todos os estúdios em todo o mundo. Esta é uma das opções que é útil para quem trabalha no estúdio. Talvez não seja aquela que muitos de vocês usam no dia a dia, porque eu também não uso quando vou à rua, a não ser num trabalho mais exigente e que me permite ter um portátil ao lado para poder acompanhar em tamanho grande, quer eu ou o cliente, para podermos ver as fotografias e poder fazer uma seleção para termos a certeza de que vamos chegar a casa e não vamos encontrar a fotografia que foi a nossa seleção ou com um ligeiro desfoque, ou então que falta alguma coisa que possamos corrigir no momento. São ferramentas extremamente úteis. Aqui podemos encontrar diferentes opções, inclusivamente há a possibilidade de colocar uma fotografia em overlay, que neste caso nos permite sobrepor, se estamos a realizar, imaginem aqui um trabalho no estúdio em que estamos a fazer uma sessão de calçado, para termos a certeza que todas as peças saem exatamente na mesma posição, no mesmo sítio, podemos ter ali uma como base e ela vai aparecer como... Eu vou-vos mostrar um exemplo de uma fotografia realizada com produto e que nos permite realizar todos os outros passos de uma forma muito, muito útil. Eu, quando realizo trabalhos, por exemplo, com calçado para este cliente, há uma série de passos a ter em conta e eu quando quero garantir ao cliente que as fotografias que eu realizo hoje ou outro dia qualquer, tenho que ter a certeza que estou a fazê-lo de uma forma assertiva. Então o que é que eu vou fazer? Eu pego numa fotografia que eu tenho guardadas como referência, vou colocá-la aqui em overlay, como vos estou a mostrar, e isto é um passo extremamente útil. Ele já me permite que eu veja a fotografia e eu vou poder sobrepô-la à outra e definir que ela está precisamente à mesma escala, precisamente no mesmo tamanho e exatamente no mesmo sítio. Aqui é possível eu chegar à fotografia que estou a realizar e, como vocês veem, aqui posso mudar a opacidade para perceber se aqui existe uma pequena diferença entre o sapato e o tamanho do sapato, mas ele vai sair exatamente no mesmo sítio, com o mesmo tamanho, com a mesma escala, independentemente do cliente ter conseguido exatamente o mesmo pé. E a partir do momento que temos este passo certo, podemos passar toda a sessão e temos a certeza que temos a câmara à mesma distância, que temos a exposição, que temos exatamente a mesma luz, para podermos iniciar uma sessão que seja uma continuidade de um trabalho que já realizamos. Eu não vou insistir muito neste ponto. Se houver depois alguém que esteja mais interessado neste tipo de trabalho em estúdio, posso fazê-lo no fim ou um dia que queiram fazer uma visita aqui no estúdio. Aqui vão aparecer-nos aqui inclusivamente todos os menus da câmara e podemos inclusivamente disparar a partir daqui, se tivermos um elemento fixo, como neste caso é o calçado, se quisermos alterar a exposição, se quisermos alterar o diafragma, podemos fazê-lo sentados no computador. Não precisamos de estar sempre a correr entre a câmara e o computador, é extremamente útil aquilo que podemos fazer aqui. Eu vou passar ao próximo menu. Aqui é uma opção que nos permite, se vocês virem este ícone, não tem um texto definido, mas tem definido a mesma coisa que está aqui. São 3 canais de espectro de cores, um com as cores nas zonas de sombra, nos meios tons ou nas luzes altas, que nos permite acertar tudo aquilo que tem a ver com cores. Normalmente não recorro muito a este menu, porque todos estes instrumentos estão colocados nos seguintes menus. E é muito fácil podermos recorrer a qualquer um deles. De qualquer forma, vou explicar como estão organizados aqui os que vêm por defeito. Cá está mais uma vez o histograma que nos permite perceber se existe um equilíbrio de cores ou não, se existem aqui compensações de cores nos claros ou nos escuros, como podemos ver nestas zonas onde não há informação e as quais podemos corrigir, que vamos ver já no seguinte.
nos dá indicações de com que câmara foi realizado, independentemente de ser a câmara que está conectada ou não, ele recorre ao fecheiro e identifica todas as características da câmara com que foi realizado. Aqui podemos fazer uma coisa que eu vou mostrar depois um pouco mais à frente, que é o primeiro passo que eu dou numa imagem, que é fazer a calibração de brancos. Neste caso temos aqui uma imagem que é um RAW puro, não tem qualquer tipo de calibração. Como eu sei que tenho aqui atrás um painel 100% branco, eu vou ter aqui, neste caso, o branco como referência, e se vocês repararam, a imagem teve uma ligeira correção de cor. Vou voltar atrás, porque esta correção de cor, neste caso, quando estamos a falar de um produto e temos um cliente que fez uma seleção de materiais e temos aqui, por exemplo, nós podemos fazê-lo a partir do preto e dá-nos uma coloração um bocadinho diferente. A imagem não beneficiou por isso. Temos que ter sempre uma referência e neste caso será o branco. O branco permite-nos de alguma forma ter sempre um método e uma forma e uma característica para podermos fazer. Eu vou-vos mostrar, agora vou parar aqui a minha informação, vou-vos mostrar uma coisa que eu penso que é fundamental em qualquer tipo de trabalho em estúdio, inclusive nos dias de hoje em exterior, que é usarmos este painel de cores quando fazemos uma fotografia de referência no início de cada sessão. Isto permite-nos calibrar não só brancos e pretos em interior, no estúdio, como neste lado em painel temos aqui brancos para dias com céu nublado, com sol. A temperatura da cor varia ligeiramente e vai nos permitir, na fotografia de referência que coloquemos na sessão, obter o resultado que pretendemos da melhor forma e de forma a termos aquilo que realmente pretendemos. Aqui calibramos a fotografia a nível de cores. É muito importante que as cores correspondam àquilo que uma equipa de gente já trabalhou durante muito tempo para conseguirem uma peça de calçado como este e muitas vezes encontrarem a cor correta. É muito difícil e é uma responsabilidade grande, temos que corresponder àquilo que o cliente pretende. É uma continuidade, temos que fazer com que isto chegue aos olhos dos clientes de forma a que todos encontrem aquilo que seja um produto bem concebido, que segue muitas vezes tendências de cores no mercado durante esse ano, ou aspectos mais ligados a um determinado tipo de desporto, como neste caso temos aqui uma sapatilha de ciclismo. Eu vou passar para o menu seguinte. Aqui temos algumas coisas que eu não falei, que têm a ver com o balanço de cores, nas cores médias, altas ou baixas, ou inclusivamente podermos passar a preto e branco, mas isso são todos estes instrumentos, como eu referi logo no início, eles estão aqui no menu e nós podemos chegar aqui e colocar, por exemplo, eu podia ter aqui também as curvas, e se me apetece personalizar esta área de trabalho, é muito fácil, eu chego e incluo aqui. E todos eles são expansíveis e podemos trabalhá-los da forma como entendermos melhor. Às vezes é importante ter o color balance, inclusivamente quando estamos a trabalhar fotografias a preto e branco, e já vamos perceber como é que isso se faz. No menu seguinte, encontramos um ícone que está muitas vezes associado a este tipo de informação do histograma e dos levels. O que nos quer dizer que já vamos ter aqui uma série de informações que têm a ver com a informação base da fotografia. O histograma mostra-nos, inclusivamente vemos aqui uma série de linhas com cores diferentes, cada uma corresponde a um dos canais de cor RGB. Isto é extremamente útil, quer seja em ambiente de estudo e exterior, vamos nos referir mais a fotografias no mais comum é exterior, porque isso toda a gente faz, e permite-nos ter aqui uma série de opções. Podemos começar logo por, eu vou colocar aqui uma fotografia que seja mais do senso comum, como esta que estávamos a ver no início, e de onde podemos ver com os instrumentos de exposição, podemos fazer logo aqui uma série de correções. Eu vou guardar isto um pouco para o fim e vocês vão perceber porquê e porque é que isto está organizado. Não estou a guardar tudo para o fim, porque há um menu aqui no fim que é aquele que nós vamos poder usar por defeito, que é este do pincel, que é onde nós retocamos a imagem realmente, onde vamos resumir todos os instrumentos que estão nestes anteriores, mas são aqueles que nós usamos. E esta é uma das grandes vantagens do Capture One, é que nos permite ter
ter à mão aquilo que nós realmente pretendemos. Eles continuam aqui organizados. Eu muitas vezes não consigo pegar numa sessão de fotos e fazer quase tudo a partir do local de retoque, porque já tenho ali e como pude personalizá-lo todas as ferramentas que são mais úteis ao longo de todos estes menus. Ainda assim, pronto, eu vou explicar-vos um pouco como eles estão organizados. Aqui temos o histograma, a exposição, aqui temos o White Dynamic Range, que nos permite recuperar só as zonas mais iluminadas da imagem ou mais escuras, como podemos ver aqui neste exemplo. E o algoritmo que o Capture One usa para fazer isto é bastante diferente dos softwares da Adobe, por exemplo, ou outros, e resolve-os de uma forma muito bem, muito boa. A maior parte das câmaras nos dias de hoje fotografam a 14 bits, isto para os 3 canais de cor. Nós, quando abrimos uma fotografia no Photoshop ou no Lightroom, elas abrem a 8 ou a 16 bits. Portanto, nunca nos estão a mostrar a realidade do fecheiro que abrimos. Aqui no Capture One, sim. Nós vamos encontrar aquilo que realmente abrimos e estamos a trabalhar a fotografia a 14 bits. Se abrimos a 8 bits, como é o comum no Photoshop, já vamos estar a perder uma quantidade substancial de informação. Se abrimos a 16 bits, já não há necessidade, porque temos ali um déficit de 2 bits que não está a fazer nada, mas pelo menos não perdemos, sempre é preferível trabalhá-la a 16 bits. Neste caso, nós estamos a trabalhá-la a 14 bits, se for uma imagem de uma câmara comum, pode ser a 16 bits, se for no caso de uma câmara profissional, ou outras situações em que temos, inclusive, podemos ter imagens depois de editadas a 32 bits, no que seja. Aqui podemos fazer tudo exatamente como elas vêm na origem. A seguir temos aquilo que normalmente chamamos os níveis ou os levels. A maior parte destes aplicativos muitas vezes vem em inglês. É possível tê-lo em português, é uma questão que podemos ver depois nas preferências. Nesta opção temos também as curvas, que nos permitem uma vez mais fazer aqueles primeiros ajustes nas fotografias no que diz respeito ao contraste, à luz. Estes instrumentos podem ser usados de diferentes formas por cada um, varia muito da forma como temos organizada a forma como gostamos de olhar para as fotografias, e aqui normalmente eu não tenho regras. Para algumas fotografias começo por acertar os levels, por outras as curvas, mas isto tudo já depois de ter a fotografia calibrada em cor, como vimos no menu anterior. Aqui existem outras ferramentas que não há necessidade de mexermos nelas neste momento, elas podem estar neste menu ou noutro qualquer, como neste caso temos aqui o Clarity, que nos pode dar alguns baixos contrastes já por zonas e não em toda a imagem, e já vamos ver de seguida como é que funciona este instrumento e porquê. A vintagem encontra-se aqui, não existe propriamente necessidade, podemos vê-lo no fim. Eu digo no fim porque o último novo vai estar aqui, que é o de retoque, e é onde nós vamos encontrar a maior parte dos instrumentos que vamos usar no dia a dia. Na opção seguinte temos um símbolo que é uma lente. Com este símbolo nós vamos encontrar aqui algumas características que têm a ver com a lente. Se vocês repararem, aqui a mim aparece-me automaticamente a lente com que esta fotografia foi realizada. Ao introduzirmos ou importar estas fotografias, o Capture One faz automaticamente a correção da distorção ou das aberrações cromáticas, tudo o que normalmente uma lente pode ter como déficit, que aqui hoje em dia já é comum os fabricantes fornecerem essa informação para que através de software, eu vou voltar a passar esta fotografia para genérico, é uma lente muito boa que, se vocês repararem do genérico para a compensação que ela faz, não vemos qualquer diferença, o que nos dá uma boa indicação, quer a nível de distorção ou de aberrações cromáticas que a lente possa ter. E isso é corrigível aqui. Se quisermos, podemos interferir inclusivamente na distorção, inclusivamente na definição, ou em algum tipo de sombra que nos possa dar de vintagem a lente.
Existem aqui um painel com styles e presets que nós podemos definir ao longo do desenvolvimento de trabalhos. Podemos ir guardando alguns presets que vão aparecer por aqui que podemos aplicar no futuro a outras imagens. Isto quando fazemos um tipo de trabalho, por exemplo, vejo muitas vezes isto ser útil a quem realiza trabalhos de casamentos e que tem um tipo de abordagem definida ou um tipo de tratamento que gosta de dar às imagens, e aqui é muito fácil fazê-lo. Podemos defini-los, podemos inclusivamente pegar em alguns que já vêm com o aplicativo e muito facilmente encontramos aqui uma série de opções que nos vão transformando a fotografia dentro daquilo que nós pretendemos. Não recorro muito a isto, gosto de ser eu a fazer o meu trabalho, fotografia a fotografia, mas é importante que compreendam que eles estão cá para tipos de fotografia. Neste caso, se tivéssemos aqui, e vou pôr aqui uma fotografia de retrato para vos mostrar como funciona este tipo de abordagem numa fotografia de retrato, por exemplo, e se estivéssemos a tratar aqui um tom de pele, podemos saltar de efeito para efeito. Eu prefiro fazê-lo personalizadamente, mas é bom que conheçam todas as possibilidades dentro deste aplicativo. Se fosse no caso de uma fotografia de paisagem, temos aqui alguns presets também já definidos, neste caso para preto e branco ou para cor, e que nos vão incutir na imagem algumas diferenças, penso que são perceptíveis. São pequenas diferenças, mas às vezes são estas pequenas diferenças que fazem com que a imagem fique a nosso gosto. E uma quantidade enorme de efeitos que podemos ter aqui customizados. Existem aqui outras coisas que para já não vale a pena aprofundar muito, são coisas muito de detalhe que podemos ver um pouco depois mais à frente e que vamos ver certamente noutras formações já mais direcionadas ou para tratamento de fotografia a cores ou preto e branco, senão não íamos ter tempo de recapitular tudo aquilo que temos aqui no Capture One. No menu seguinte temos o ícone muito conhecido em todo tipo de aplicações que tem a ver com o crop e que nos vai permitir fazer, selecionando o instrumento adequado. Eles estão aqui em cima, os que normalmente são mais utilizados. Não precisamos de saltar para este menu para vermos clicar aqui, o crop encontra-se aqui em cima também e aparece de uma forma muito fácil e intuitiva. Existem diferentes formas de fazer crop, podemos ter o original, podemos ter o que temos definido para output, alguns que estão definidos por defeito, ou então simplesmente podemos selecionar fazê-lo livremente. Esta opção costuma ser a mais útil, porque aquilo que pretendemos quando vamos fazer um crop é ajustar alguma parte da imagem que queremos que fique fora, porque realizamos uma fotografia com uma lente que não tinha zoom e o instante obrigou-nos a fazer com uma fotografia um bocadinho maior e já contamos poder cortá-la depois. Ou fazer qualquer ajuste que pretendemos fazer que tenha a ver com a orientação, com o crop da imagem, para um tipo de utilização diferente. Muitas vezes com a mesma fotografia podemos ter diferentes formas de cortá-la, adaptando-a a cada tipo de utilização. Isso fazemos aqui. O crop é um instrumento extremamente útil e ao qual recorremos todos muito. Neste menu, inclusivamente, está associado ao crop, muitas vezes este tipo de correções, podemos, caso a imagem não estivesse direita, podemos alinhá-la até termos a fotografia perfeitamente horizontal, como seria o caso de uma paisagem como esta. Para além do crop, existe outro instrumento também, com ícones que hoje em dia já são um pouco universais, que nos permitiria muito facilmente chegar aqui à linha do horizonte e fazer qualquer correção que a imagem ainda não tivesse, para garantirmos que está perfeitamente alinhada. Isto é importante em paisagens como esta, ou se fosse, por exemplo, um fundo de mar, que é o que quase parece este fundo de nuvens, porque se a imagem não está equilibrada, é óbvio que a água não ia vazar, mas a sensação que a fotografia nos dá é um pouco essa. Acompanham-nos aqui sempre, e se vocês repararem, já é o terceiro painel em que aparece o histograma, é sempre muito útil tê-lo perto. Neste caso, vemos aqui uma relação entre as cores muito separada, porque existe um alto contraste entre as cores, e os canais de cor não ligam entre eles. É bom termos noção disto para quem está habituado a olhar para uma imagem de uma forma um pouco mais séria.
E temos outras opções, como por exemplo, eu vou colocar aqui uma fotografia também de uma paisagem, em que aqui realizei uma fotografia num castelo, e eh, este instrumento é extremamente útil para quando realizamos fotografias deste género ou de arquitetura. Isto permite-nos, quando temos uma fotografia mais picada, seja de baixo para cima como de cima para baixo, deixá-la perfeitamente correta, para que tenhamos a certeza da verticalidade dos elementos e para que ela fique da mesma forma. O mesmo tipo de correção podemos fazê-lo na horizontal ou na vertical, de uma forma muito rápida e muito simples. Para além de que o algoritmo que o Capture One utiliza é extremamente fiel, não vai. É óbvio que todos estes processos são de alguma forma destrutivos da imagem, mas vai fazê-lo da forma mais correta possível. Aqui ainda mantemos o overlay da imagem há pouco, isto é muito fácil, nós podemos fazer um clean overlay e ele não interfere. Eu, se o deixasse aqui, ele ia-me aparecer inclusivamente noutras sessões, mas convém mantê-lo limpo. Aqui pode ser útil também manter o overlay se temos uma série de fotografias sobre as quais queremos basear-nos e ter uma referência, podemos inclusivamente colocá-la aqui. Não é muito usual recorrer aqui, mas às vezes é útil, por isso eu mantenho neste painel e, como vem, este nunca foi alterado, é o que vem por defeito no aplicativo. Encontramos no seguinte uma lupa. Aqui, sim, podemos ver já uma série de instrumentos que nos mostram aquilo que é mais comum neste tipo de comandos. Vemos a imagem no navegador e aqui dentro daquilo que é o foco, se pretendemos, podemos ver aqui a 100% a imagem. Se eu quiser vir aqui, posso ver algum dos detalhes, ela aqui já está com uma dimensão muito grande, podemos ver algum dos detalhes se pretendermos com cor. Não é muito usual recorrer a este instrumento aqui, porque o próprio Capture One já tem definido de uma forma muito rápida e intuitiva como podemos fazer muito rapidamente um zoom in ou um zoom out com 2 cliques sobre a imagem, se pressionarmos o botão da barra. Isto acontece nos Macs, sinceramente nos PCs não sei se é muito diferente, mas penso que será igual. E aqui temos as ferramentas associadas a todo este tipo de comandos. Neste caso, quando estamos a ver algum detalhe na imagem e podemos querer fazer alguma correção na definição, temos o Sharpen, com todos os instrumentos associados, como o raio do ponto ou a dimensão daquilo que pretendemos que seja o nosso foco. Eu não encontrei nenhuma imagem desfocada para dar aqui um exemplo, mas isto é uma questão que é muito fácil e quem normalmente gosta de acertar um bocadinho o Sharpen, que felizmente fazemos cada vez menos nos dias de hoje, porque as lentes já são tão boas que normalmente corre bem e não há muita necessidade de correr a ele. Quando realizamos fotografias que já têm algum ruído, aí sim pode ser extremamente útil chegarmos a uma fotografia e fazermos já alguma correção. Por exemplo, eu sei que esta fotografia aqui foi realizada já há algum tempo, ela tem bastante grão, existem instrumentos para acrescentar grão ou para retirar grão, no caso de redução de ruído. E aqui é um instrumento que resulta muito bem, é uma questão que vocês vão poder experimentar, seja no ruído de cor, seja na luminância, para que a imagem apareça de forma que lhe façamos a correção mais adequada a nosso gosto. Quando fotografamos textos, eu posso procurar aqui uma imagem qualquer que tenha uma peça de roupa, como é o caso desta, em que podemos ver aqui um têxtil. Muitas vezes estas linhas cruzam-se com as linhas horizontais e verticais do sensor e criam um efeito que se chama moiré. É muito raro verem aplicativos com este tipo de instrumento, a mim é-me extremamente útil. Quanto mais definição têm as câmaras e as lentes, mais efeitos moiré criam, porque é tão pequenina aquela trama do sensor e as da roupa com alguma distância, que acabam por criar um efeito de... Este efeito de maré é como que se criem linhas como os contornos de um mapa, quando vemos apenas as curvas de nível que nos mostram o relevo.
Existe um instrumento aqui muito útil, que é aqui este sim, vou mostrar-vos como funciona, que é para remover pontos. Às vezes temos o sensor da câmara sujo ou há qualquer coisa que pretendemos corrigir na imagem, este instrumento é extremamente útil a remover pontos. Eu tenho uma fotografia aqui que não estava editada e não está, propositadamente. Se vocês repararem a modelo aqui, ao fazer a sobrancelha, ficaram alguns pontinhos de pelos cortados e é muito fácil removê-los. Nós podemos definir o tamanho no instrumento, ou clicando, neste caso ele está aqui ao lado, mas se clicar com uma forma muito fácil, ele aparece em cima da imagem, recorrendo ao menu Control, nos Macs, nos PCs, da mesma forma. Eu, neste caso, quero corrigir aqui pontos muito pequeninos, eu vou selecionar um ícone muito pequenino e vou clicá-lo, por exemplo, em cima deste ponto. O que é que ele vai fazer? Vai detectá-lo e vai eliminá-lo. Isto não é visível neste momento. Eu, neste caso, vou selecionar aqui uma série de pontos e eles vão começar. Inclusive, depois de eles estarem ali, nós podemos chegar em cima do ícone e definir o tamanho, para que a correção seja o mais adequada possível. Podemos definir tipo de pontos, é muito importante que aqui aparecem todos os pontos que nós definimos, o primeiro, o segundo e o terceiro. Podemos fazer aqui alterações a cada um deles, podemos saltar de um para o outro. Eles, se vocês repararem no ecrã, eles passam de um para o outro, para que a correção que pretendemos seja feita da melhor forma e podemos fazê-lo. Eles podem ser neste caso o eixo do sensor, ou neste caso podem ser pontos na imagem. Se vocês repararem agora, ao passar para um ponto na imagem, a correção já há um bocadinho mostrei-vos que ela não era visível, mas ela neste momento passou. E se vocês repararem, temos novamente aqui um pontinho no centro deste instrumento e eu vou-lhe dizer que isto não é ruído no sensor, que isto é um ponto na imagem que eu quero retirar. E ele vai desaparecer automaticamente. O ícone mantém-se em cima, já passa a ter um aspecto redondo para nos indicar que podemos mexer novamente no tamanho para nos indicar que já foi corrigido ali. Aqui é a mesma coisa. Quando começamos a remover ruído numa imagem, seja do próprio sensor ou de pontos que queremos eliminar, é muito fácil fazê-lo aqui sem termos que recorrer no Photoshop, como é muito habitual, através de um clone. Vou passar para o próximo menu, que foi aquele que eu repeti das mentes, repetidamente falei desde o início. Este menu é o mais útil de todos. Aqui nós temos, resumidamente, aquilo que é mais comum fazermos a uma fotografia. Eu vou pegar aqui numa fotografia qualquer que realizei muito recentemente na rua, por exemplo, e vocês vão poder ver que, neste caso, eu pretendia uma imagem um pouco mais próxima deste tema, daí estar a fazer zoom. Penso que estaria a usar uma lente 50mm sem zoom, então realizei a fotografia na mesma, que foi um instantâneo. E aqui vou ver o histograma, é extremamente útil. Quando existem pequenas correções a fazer, são feitas logo aqui, neste caso aqui numa zona dos níveis onde não existe informação, gosto de fazer logo a correção. E a primeira coisa, que para mim é do mais importante, que é fazer uma correção de cores. O White Balance é a ferramenta que devemos usar por defeito antes de começarmos a tratar qualquer outra parte da imagem. Isto porquê? Não fazia sentido estarmos a fazer correções de cor, de contraste ou de exposição se ainda não acertarmos a cor. Se o fizermos depois, provavelmente vamos querer corrigir outra vez a exposição ou o contraste. Então as coisas devem acontecer de uma forma muito linear. A primeira coisa que devemos fazer a uma imagem será corrigir o balanço de brancos. Isto é um método que eu aprendi. Existem outros, não há regras definidas para isto, mas este é um bom método, garanto-vos. Sejam fotografias que realizo em exterior ou no estúdio todos os dias, é este o meu processo de imagem, de tratamento. Eu, neste caso, eu sei que estou a usar uma câmara que não precisa, quando eu entro neste ambiente de trabalho, faça qualquer tipo de correção de cor. Já vem uma série delas personalizadas, neste caso, se selecionasse aqui um ambiente de um dia de sol, se vocês reparam na imagem, tornou-se um bocadinho mais quente. Se tivesse a usar flash, se fosse num dia com o céu coberto, ele vai calibrando a temperatura, isto ia se adequar a cada um dos temas.
Eu vou manter aquele que tinha na câmara, porque sei que é bom e que dificilmente consegui fazer uma correção melhor. Então passo no seguinte, onde temos a exposição. E aqui vamos poder fazer todas as acertos de luz. Eu neste caso queria uma cena, queria revelar um bocadinho o brilho que podemos ver aqui no tema principal desta senhora com o cão, nas árvores atrás, e deixaria a imagem mais ou menos assim, mas junto ao chão ela se calhar já queima um bocadinho. Então eu sei que aqui não iria mexer muito no contraste, porque o tema já, só por si já me deu o contraste como eu gostava. Podemos acertar também o brilho, como é óbvio, mas eu aqui queria extrair o máximo de brilho à imagem, daí já o ter feito na exposição. Não sei se compensando aqui um pouco mais, consegui extrair aquilo que pretendia, porque ia acabar por estragar um bocadinho as zonas de sombras. Eu quero que a imagem mantenha este contraste. E se quisesse saturar um bocadinho mais as cores, para que haja aqui algum realce, também eu posso fazer. Mas como já calibrei a nível de cores a imagem antes, todo este processo provavelmente não precisa ter muitas correções e não lhe mexo muito. A seguir, sim, temos o iDynamic Range, que nos vai mostrar uma série de ferramentas. Eu, quando mexi na exposição, falei-vos que sentia que aqui o chão estava um bocadinho queimado. Aqui podemos ir às luzes altas, aos highlights, e fazer uma correção para baixo. E se vocês repararem, ele fez de uma forma muito pura, sem que fique perceptível na imagem, como acontece, eu já vi outros aplicativos em que às vezes se percebe entre zonas de céu e zonas da linha do horizonte, o quarto de uma montanha, existe ali uma separação que não é 100% definida. O Capture One tem um algoritmo que trabalha isto muito bem. Neste caso fiz aqui uma ligeira correção nas luzes. Nas sombras, não vou querer recuperar sombras nesta imagem, gosto dela assim, podia inclusivamente deixá-la ainda mais contrastada. Eu gosto do tema, quero manter esta luz natural. Dentro do iDynamic Range, existem aqui instrumentos que noutros aplicativos não existem muito, nesta imagem não será muito evidente, porque podia compensar para além das luzes altas só os brancos, e neste caso eu estarei a mexer aqui nos brancos onde estão as luzes altas e fazer um ajuste ainda mais afinado, para além daquele que me permite mexer aqui no iDynamic Range. Isto acontece a mesma coisa que quando mexemos nas curvas e estamos a mexer só nas zonas escuras ou só nas zonas claras. Enquanto este aqui mexe um pouco mais ao longo de toda a zona clara e escura, aqui podemos ir só às zonas mesmo mais claras ou mais escuras, no caso do preto, de cada imagem. Eu vou manter a imagem como me gosta. Neste caso tenho o sharpening aqui, penso que fui eu que o introduzi, mas como podemos ver desde o início vos falei, isto é 100% personalizável, podemos trocar-lhe a ordem, podemos fazer o que queremos. Se quer fazer aqui um sharpen numa zona qualquer da imagem e vê-lo com mais detalhe, e se quero ter a imagem aqui ao meu lado, neste caso a imagem já está a 200%, mas a 100%, posso tê-lo aqui para estar a olhar para a imagem e para estar a ver um detalhe ao mesmo tempo. E posso voltar a colocá-lo no lugar, ou se o fechar por acidente, é uma questão de ir buscá-lo novamente cá em cima ao menu. E aqui estava ele outra vez, eles estão organizados por ordem alfabética, aqui estava ele outra vez, ou se quiser repeti-lo para colocá-lo junto do detalhe que pretendia colocar, é uma questão de colocá-lo e no fim removê-lo novamente. Quando passamos para ajustes de cor, como vamos ver aqui no próximo menu, aqui temos uma série de opções básicas que têm por defeito mexer nas cores todas da imagem. Eu para já não vou falar muito sobre este instrumento, e sobre cor provavelmente será uma das nossas próximas formações. E deixei provavelmente uma das mais importantes que vamos fazer, e não quis que fosse agora a primeira, para que quem me vai acompanhar compreenda como se trabalha e que já fique a conhecer o ambiente de trabalho, para que possa estar a fazer em direto, quando quiser fazer uma correção numa fotografias, seja em cor ou depois no futuro também vamos ver a preto e branco, mas era importante que a primeira formação, como falei desde o início, tivesse a ver precisamente com o ambiente de trabalho.
Daí que estamos a fazer aqui uma passagem rápida um pouco por tudo. O Clarity funciona da mesma forma, como vos falei há pouco, para como quem está habituado a trabalhar no painel dos levels ou nas curvas. Isso facilita-nos um pouco o trabalho e aqui podemos ir buscar um contraste por zonas. Será um contraste mais afinado, que é o Clarity, que já é muito conhecido noutro tipo de aplicações, e que inclui, inclusivamente, um segundo. Neste caso temos aqui uma zona com folhas, que ela ganha algum realce ou fundo branco, naquele caso a parede, mas ali nas folhas nós podemos querer que elas tivessem mais estrutura. Eu vou exagerar aqui um bocadinho para que percebam o que é que este instrumento faz. Eles devem ser usados de uma forma muito cuidada para que as imagens, para que se sintam que conseguimos melhorá-las, mas que não pareçam exageradas, que as imagens fiquem de alguma forma estragadas por exagerarmos. É uma coisa a que recorro. Eu neste caso vou pôr aqui, como eu vos falei, eu queria buscar apenas o centro da imagem. Agora muito rapidamente, como vimos há pouco, eu vou buscar aqui o crop que faria esta fotografia, seria qualquer coisa dentro deste género que para salientar a imagem, aquilo que pretendia na imagem, que é buscar a cena que acontece, aquilo que os meus olhos viram naquele momento, e que passa precisamente por salientar de alguma forma a cena que vi com esta senhora com o cão e o cão a olhar para as pompas. Por além de que tinha um elemento de luz muito interessante por trás. E aquilo que eu vou ver agora aqui passa precisamente por isto. É muito comum as pessoas usarem alguma vintage na imagem. Eu sou mais fã muitas vezes de lhe atirar, e é por isso que venho falar deste instrumento. Ele tanto pode servir-nos para colocarmos alguma vintagem se pretendemos, como que se for uma lente que nos coloca alguma vintagem, se tivermos uma abertura muito baixa, também a podemos corrigir. Quer neste instrumento, quer noutro que eu passei no menu das imagens aqui atrás, que é no LCC, são coisas que vamos ver em próximas formações e que são extremamente úteis. Quando levamos a fotografia mais a sério, aqui há coisas que podem fazer toda a diferença. E o último menu que tenho nestes menus muito rápidos que eu uso é uma coisa que todos os dias, sempre que faço fotografia na rua, uso, que é a passagem da fotografia a preto e branco. Neste menu vamos ter a fotografia transformada automaticamente em preto e branco, mas ela vai nos manter aqui algumas cores separadas e nós vamos poder apurar o nosso preto e branco mexendo apenas nos verdes. Se vocês recordam, era um jardim, lá atrás tínhamos uma série de zonas verdes e aqui podemos contrastá-las mais ou menos. Nas zonas de luz amarelos ou nas pessoas, como podem ver naquela luz lá atrás, agora podia deixá-la um bocadinho ainda mais clara, como é um preto e branco, uma imagem que nós normalmente lemos mais rápido. Podemos ter aqui a imagem com algumas compensações muito úteis. E o banco de jardim é vermelho, nós podemos estar a mexer apenas ali no banco, dar-lhe mais ou menos importância conforme aquilo que pretendamos, assim como qualquer outro elemento ao qual correspondam as cores que estão por baixo. Eu estou a tirar aqui, se vocês repararem, esta parede branca ali à sombra, ela parece-me um azul claro. De certeza que se eu mexer neste azul claro, ele vai interferir com aquela parede branca lá atrás. E estes são os bons instrumentos que o Capture One tem. Eu falo bons porque eles já nos reduzem muitas outras formas de trabalhar. São instrumentos pensados muitas vezes para amadores ou para profissionais sérios e para mim faz toda a diferença muitas vezes conseguir fazê-lo de uma forma rápida. Rentabilizar o meu dia de trabalho, uma sessão de fotografias é extremamente útil. Eu garanto-vos que se tiver uma sessão de fotografias como esta que vos vou mostrar agora aqui ao lado, em que estou a fotografar roupa, neste caso fotografias para um site, em que eu consigo pegar em cerca de 1200 fotografias no fim da sessão, fazer muito rapidamente a seleção, carregando nos números como podem ver na imagem, 1, 2, 3, 4, 5, ele vai colocando estrelas, posso tirar o pôr e fazer a minha seleção de imagens em conjunto com o cliente ou eu mesmo. Se clicar no 0, desaparecem as estrelas. Também é possível fazê-lo aqui no menu ao lado. E isto é extremamente útil. Eu faço uma seleção das 1000 fotografias, por exemplo, faço uma seleção das 150 fotografias finais,
que no fim não são, elas não são reeditadas. Eu na primeira fotografia calibrei a cor e este software vai-me copiar a calibração conforme eu for realizando fotografias. Mas isso é um tema que eu vou deixar também já para próximas formações. Eu sei que vos estou a despertar um bocadinho a curiosidade, mas não era possível num dia só abordar todos estes temas. E aqui sim, é extremamente útil quando podemos fazê-lo de uma forma muito rápida. E no dia seguinte tinha uma sessão de fotografias pronta para entregar ao cliente, editadas corretamente. Isto nos dias de hoje é extremamente útil. Se vos falar há 5 anos atrás, a maior parte dos clientes estavam habituados a que entregassem as fotografias alguns dias depois. Eu, desde que uso o Capture One, consigo entregar todos os meus trabalhos um dia, 2 depois, no máximo, porque é real, tenho aqui uma ferramenta que realmente me permite trabalhar rápido e fazer as coisas de uma forma muito concertada, que me deixa muito satisfeito, quer a mim, quer ao cliente. Consigo fazê-lo de uma forma rápida porque tenho um ambiente de trabalho que foi concebido para ser útil, para tornar o trabalho rentável, porque é muito intuitivo, porque o podemos organizar da forma como pretendemos. Todo ele aqui está organizado da forma mais útil e interessante possível. Eu vou voltar a esta imagem que tive aqui a trabalhar como exemplo, para vos mostrar outras coisas que o Capture One nos pode oferecer, como por exemplo, neste caso, se fosse uma fotografia, vou retirar aqui o preto e branco para vermos as correções que foram feitas na fotografia antes, para podermos muito facilmente ver o antes e depois. Este é um instrumento que existe desde sempre, é muito útil. Podemos usá-lo, podemos tirá-lo quando não é necessário. Seja em trabalhos de exterior ou não, eu uso muito o instrumento que vem a seguir, que é um lápis, que, por exemplo, se tivesse alguém a salientar-me algum aspecto sobre este lenço que esta senhora tem na cabeça, muito rapidamente colocaria aqui uma nota indicando a mim mesmo que queria fazer aqui uma correção na cor neste lenço, ou podia torná-lo mais visível. E esta fotografia, isto fica aqui anotado. E quando chegasse ao estúdio, ia pegar exatamente na mesma sessão e tinha a nota aqui, não me ia esquecer de nada. E quando é possível fazê-lo no momento, em vez de estarmos a anotar ao lado o número da fotografia, que detalhe é, não, é possível fazer todo tipo de anotações aqui, algumas coisas que pretendamos tratar, dar importância na fotografia, todo tipo de anotações é possível aqui. Da mesma forma que, quando queremos e já não são úteis, podemos muito facilmente apagá-las. Existem outros instrumentos aqui que são extremamente úteis, como por exemplo este do foco. Ele vai nos dizer que zonas da imagem estão focadas com bastante precisão. Vai nos dar a ideia de zonas da imagem que estão queimadas. Estes são instrumentos extremamente úteis porque, por exemplo, quando fizemos aqui a correção do Light Dynamic Range nos highlights, eu podia ir buscar aqui a cor até ter a certeza que aquelas manchas vermelhas desapareciam. Eu quero que ela fique com este aspecto de que tem realmente muito brilho o sol a bater ali no chão, mas ainda assim tenho aqui um instrumento no aplicativo que me mostra como a imagem ainda está queimada. Existem muitos outros, muitas vezes colocar uma grelha, o tipo de grelha, fazer alguns ajustes automáticos, que como vocês veem eu vou passando o ícone e há sempre aqui acesso a tutoriais que vocês podem ver no YouTube ou inclusivamente na página do Capture One e que recomendo que façam. De uma forma muito rápida, nós vimos aqui durante cerca de 1 hora como funciona o aplicativo, não como vamos aplicar cada um destes comandos às fotografias, se bem que tive que mostrar um ou outro exemplo para que percebessem como são úteis e um pouco diferentes daquilo que encontramos noutros aplicativos. E de uma forma muito resumida está tudo aqui. Falta-me apenas um pequeno passo, que é aquele que vou usar com esta imagem aqui. Podia usá-lo com uma série delas, mas não. E o que acontece é que quando nós temos uma imagem editada e ela está a nosso gosto, no fim temos que tirá-la dentro do aplicativo. E aqui junto ao menu Import temos o Export, que nos vai abrir uma nova janela com a imagem ou com um conjunto de imagens aqui do lado direito, porque normalmente exportamos um conjunto de imagens, com cada uma com a sua edição diferente, mas é muito comum termos que processar a fotografia num formato específico. Estes já vêm por defeito aqui guardados.
Há mais alguns que eu não coloquei aqui que eu uso por defeito. Neste caso temos aqui um JPEG com todo tamanho, um JPEG otimizado para Instagram, apenas como prova, ou alguns formatos já para impressão, como seriam TIFFs a 300 dpi e com os respectivos bitrates relativamente à qualidade de cor que queremos introduzir. É possível, nesta parte, também fazer aqui algumas alterações. Neste caso, ele está definido para enviar as fotografias para a pasta de output, mas nós podemos interferir e querer enviá-las para outro sítio ou para mais que um sítio. Da mesma forma que podemos processar a imagem em 2 formatos ao mesmo tempo, em JPEG e em TIFF, e ele vai encarregar-se por fazer isso. Podemos inserir algumas opções aqui, como marcas de água, como fazer uma catalogação por fotografias alterando-lhe os nomes, incluindo algumas dicas, incluindo alguns perfis de cor, isto é muito importante, porque um JPEG, neste caso como está ali selecionado, pode estar num perfil de cor para sRGB que será adequado a alguns tipos de trabalho, e isto também vamos falar depois numa formação sobre cor, da mesma forma que a resolução, o tamanho e a escala, assim como outros aspectos que têm a ver com o crop, com coisas que vamos definir agora aqui na saída da imagem. Colocar-lhe uma marca d'água, definida com texto ou com uma pequena imagem em cima, como manter todos os dados que a câmara tinha de metadata como os nossos dados que devemos ter sempre incluídos na câmara, dados de GPS, dados da própria câmara, outras anotações que podem ser incluídas ao longo do ambiente de trabalho que devemos de ver depois de uma forma mais adequada, como o overlay que vimos, que eu coloquei, que pode servir como referência. E aqui embaixo temos um resumo de todas as opções que selecionamos. Eu, neste caso, vou pôr aqui um TIFF e um JPEG, ele em baixo vai dar-me indicações, há aqui uma indicação que ele aparece a vermelho, alguma coisa eu terei que corrigir para fazer aquilo que pretendo, e no fim temos um botão aqui ao fundo, do lado direito, que diz Export, e eu vou exportar apenas esta imagem, e ela está-me a dar erro por causa daquela opção que eu selecionei, o JPEG, mas eu vou tirar o TIFF, vamos processar apenas o JPEG, aquele erro já não acontece, a imagem foi exportada. Eu agora vou saltar novamente para o meu ambiente de trabalho e vou mostrar-vos o desktop. Isto para quê? Para que possam ver que dentro da pasta onde criamos este webinar, possamos ver que a fotografia que foi processada se encontra aqui. A que processamos primeiro em conjunto com o TIFF e a que processamos depois repetida, que ela acrescentou-lhe um 1 para que possamos vê-los. E aqui estão, mais uma vez, aquilo que eu comecei por vos explicar. Ele organizou na pasta das capturas todas as fotografias que importamos. Se quisermos separadamente, podemos vir aqui buscá-las. Ou já sabemos que não precisamos de fazer um backup do cartão, porque o Capture One vai se encarregar de nos manter tudo organizado. Não precisamos de mais nada, está tudo aqui sempre. Guarda-nos as fotografias que importámos, guarda-nos as fotografias que exportámos. Eu acabei por não fazer nenhuma seleção, senão elas estariam aqui separadas. E se tivesse apagado alguma, estaria aqui também na pasta do lixo. Bom, e eu acho que de uma forma muito rápida e resumida, porque no espaço de 1 hora quase não tivemos tempo para abordar tudo, mas de uma forma muito rápida sim abordamos. Fica aberto agora um espaço para que possam fazer algumas questões, que sejam dúvidas que temos que resolver. Eu vou mostrar-vos muito rapidamente também aquilo que é o meu ambiente de trabalho aqui no estúdio, porque é uma continuação do Capture One. Todos os dias para mim é importante ter um ambiente de trabalho onde posso estar a ver, como vos falava, tenho a câmara aqui, passa um cabo que vai desde a câmara até aqui e eu estou a fotografar. Neste caso tinha aqui um exemplo do capacete, estou a usar a câmara e estou a ver aqui a imagem. E é muito importante aquilo que eu vejo.
e para isso uso este tipo de displays da ISO. Depois já ter experimentado um pouco de tudo que existe no mercado, como usei no passado outras marcas, inclusivamente Apple, uso computador Apple, mas desisti de usar os seus displays porque aqui eu vejo que tenho uma ferramenta de trabalho que me permite fazer a diferença. E é uma coisa que eu nunca mais troco. Quando levamos a fotografia mais a sério, isto é uma coisa que nós vamos acabar por perceber que já temos câmaras que produzem imagens muito boas e que se no fim não temos um instrumento que nos permita ver realmente aquilo que temos, nunca vamos ver. Nos dias de hoje, para mim, é mais importante que as pessoas optem por ter um bom display do que passar para um modelo novo de câmara quando ainda não tiram partido da câmara que têm. Eu vou partilhar novamente o ambiente de trabalho do Capture One para vos mostrar dentro da sessão que tinha, deixei também preparado uma imagem que para mim serve de exemplo, que tem a ver com aquilo que eu preparei quando comecei a trabalhar este tipo de imagens. Isto é uma imagem que vocês podem ver que eu tinha realizada no passado, esta que está à esquerda, e eu vou tentar fazer aqui um zoom para que, dependendo agora dos displays que cada um tem, se vocês repararem, há uma aura que não é um preto profundo, como está daqui para aqui, que quando eu fiz a montagem da imagem se percebe. Eu quando fiz a edição desta fotografia num display da Apple, este preto não havia distinção, é o que eu queria na linha e no limite do preto toda uma imagem com fundo completamente preto. Mas quando comecei a ver esta imagem em displays mais sérios, eu inclusivamente consigo ver os tripés pretos aqui atrás, existem manchas de luz aqui atrás que não estão bem definidas, e só foi possível fazer depois com uma segunda edição da imagem, como acontece nesta que está à direita, em que já consegui acertar, quer ter um preto muito mais puro, quer ter o contraste de luz que eu coloquei dentro do capacete para que fosse visível e tivesse impacto, aqui não tinha. No display que eu via, a imagem me parecia muito bem. O que é certo é que ela muitas vezes vai chegar a clientes ou outras pessoas que têm um display melhor e que vão perceber que não estão a lidar com alguém que leva a fotografia tão a sério. E realmente eu percebi que estava a oferecer aos meus clientes um trabalho mais sério ainda quando comecei a usar um display mais sério, que me permite ver aquilo exatamente que consigo reproduzir com a minha câmera, porque toda esta informação que eu coloquei na segunda vez que editei a imagem já existia quando estava aqui. Só que não estava a ver, não podia ter uma imagem tão boa. E eu tive que recorrer, inclusivamente, novamente aos fecheiros finais. Mas nesta já não vejo nem os tripés atrás, nem o recorte de uma fotografia que se sobrepôs, porque houve aqui diferentes posições entre a luz exterior e a interior do capacete, para que conseguisse ter a imagem final. E assim sim, vocês já podem perceber que quando temos um trabalho mais sério, conseguimos ver que realmente ter um display que inclusivamente nos pode isolar a luz ambiente, para que quando olhamos para dentro do display propriamente dito, tem estas palas que nos permitem isolar a luz. Estes displays também têm uma característica muito interessante, que podem voltar a imagem vertical e vemos uma imagem muito maior com esta característica, é como se passássemos a ter um display com o dobro do tamanho. Eu neste caso uso este segundo display para que o modelo ou os clientes possam acompanhar, inclusivamente eu quando estou além junto da câmara, e é muito útil podermos passar um display de horizontal para vertical adequado a cada ambiente de trabalho, é extremamente importante. São ferramentas que existem para nos facilitar o trabalho. São versáteis, podem passar-se de um lado para o outro, podemos ter dois displays ligados ao mesmo computador, inclusivamente com um pequeno computador ter dois displays 4K ligados, ter um display adequado a um tipo de trabalho, outro a outro tipo de trabalho, e por isso eu uso dois displays, e são uma ferramenta que faz a diferença naquilo que eu ofereço, quer seja como um trabalho mais artístico ou aos meus clientes. Eu vou deixar agora o espaço que tínhamos reservado